Bom dia, meus amados irmãos em Cristo e você, nossos seguidores do canal Monte-Sião. Pai do Senhor, para todos nós, que o Senhor Jesus nos abençoe com um ótimo dia, nos proteja de todo mal e de todo perigo nesta vida. Estamos aqui, meus irmãos, mais uma vez. Queremos trazer para você nesta manhã uma mensagem que vai tocar no teu coração, uma mensagem da palavra de Deus, que está baseada no livro de Efésios, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 13 e 14, que diz o seguinte: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos, contidos em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um povo, um novo homem, assim fazendo a paz. Louvado seja o nome do Senhor. Eu li 3 versículos, 13, 14 e o 15. Nesse texto da palavra de Deus, nós temos uma mensagem muito boa da parte do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo essa carta aos Efésios, ele trata de um povo que Deus separou para si. O povo de Israel, ele foi um povo escolhido por Deus desde a chamada de Abraão. Um povo que Deus prometeu a Abraão que ele ia ser pai de uma grande nação. Essa promessa, ela se estendia a todos os povos. A promessa feita a Abraão, porque Deus não faz acepção de pessoas, então ele já disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra, sem exceção. Mas o povo de Israel, na medida que foi crescendo, que foi pegando intimidade com Deus, eles menosprezavam as outras nações. Eles não queriam que Deus salvasse as outras nações. Deus escreveu uma lei, entregou a Moisés, e essa lei foi ensinada a eles. E eles achavam que porque eles tinham uma lei escrita pelo próprio Deus, eles se achavam melhor do que as outras nações. Mas esse não era o plano de Deus. O plano de Deus era um plano de salvação para salvar todas as nações, todas as pessoas que queiram ser salvas. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus Cristo veio para isso. Porque aquele plano da lei, não é que o plano falhou, mas o homem não obedeceu a Deus. E pela desobediência, a lei já não era mais o suficiente para trazer a salvação, que era através de sacrifícios de animais. Então veio Jesus para traçar um novo plano de salvação através da sua morte, da sua ressurreição, através do sacrifício único e perfeito. Aqueles sacrifícios de animais eram feitos uma vez por ano pelo sumo sacerdote. Mas Jesus veio e fez um único sacrifício, dando a sua vida em resgate da minha e da sua. E esse texto que nós lemos aqui, o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro, dizendo assim, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Ou seja, não tem mais distância.
E também não tem mais desculpa de você estar longe e dizer que nunca ouviu falar da palavra de Deus, pois a palavra de Deus ela está acessível a todos quantos queiram ouvir. E ele continua, porque ele é a nossa paz. O profeta Isaías diz, ele é o príncipe da paz. E o apóstolo repete aqui, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Esse um povo aqui que o apóstolo está falando é a igreja. Derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Havia uma inimizade entre o povo de Israel e as demais nações, ou seja, as nações gentílicas. Se nós formos prestar atenção, quando no Atos capítulo 10, na história do centurião Cornélio, Pedro não queria ir. Ele chega lá e diz, olha, todo mundo sabe que não é bom que um judeu entre na casa de um estrangeiro. Mas esta manhã eu estava orando e tive uma visão, e aí fala da visão que ele teve, e diz, e agora eu sei que o Senhor não faz acepção de pessoas. Ora, quanto tempo Pedro tinha andado com Jesus, até o sacrifício, e já fazia alguns tempos, lógico, era no início da igreja, quando a igreja começou a se propagar, a crescer, mas Pedro ainda não tinha entendido que Deus não faz acepção de pessoas. Ele diz assim, porque estes, sendo gentios, receberam o mesmo que nós quando cremos. Porque quando ele está pregando a palavra de Deus ali na casa de Cornélio, o Espírito Santo desce e batiza eles com o Espírito Santo. E então aí ele se admira e diz que Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, foi preciso isso acontecer para que ele entendesse que Deus não faz acepção de pessoas, porque eles, sendo gentil, receberam o mesmo batismo do Espírito Santo, como Pedro também e os demais irmãos tinham recebido, como no dia de Pentecoste, está no Atos capítulo 2. E o versículo 15 aqui, ele declara, ele diz que o que estava no meio, que fazia a separação, essa parede que fazia a separação dos povos era a lei. Isto é, a lei dos mandamentos contido em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, assim fazendo a paz. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Por isso que o apóstolo diz aqui, para criar em si quem? Em Cristo, um novo homem. E Jesus fala disso para Nicodemos, que precisava ele nascer de novo. Então, meus amados irmãos, nossos seguidores, você que nos segue no canal Monte Sião, que ainda não aceitou a Cristo como Salvador, procure meditar nesta palavra, procure ingressar no meio deste povo a qual o apóstolo Paulo está falando aqui, que dos dois ele fez um povo, fazendo um novo homem em si mesmo, ou seja, em Cristo Jesus. Nós somos um novo homem, uma nova criatura, uma pessoa renovada pelo poder de Deus. Não somos mais daqueles que vivem nas sarjetas, que vivem nas drogas, na prostituição, não. Nós temos agora um outro caminho a seguir. A Bíblia trata desses dois caminhos. Eu já fiz uma mensagem com o título Os Dois Caminhos, mostrando que existe dois caminhos, que é o que está na Bíblia, um largo e um estreito. Jesus nos tirou deste caminho largo e trouxe para o caminho estreito. E nós devemos procurar seguir este caminho estreito até chegar na presença do Senhor, lá na sua glória, quando Ele nos chamar ou quando Ele vier arrebatar a igreja. Que Deus abençoe, que Deus nos guarde. Era esta palavra que eu traria para vocês nesta manhã. Fiquem todos com Deus, na paz do Senhor Jesus Cristo. E que Ele nos proteja, meus irmãos,
desta pandemia, porque ela está cada vez mais forte. Mas nós, povo de Deus, lavados e remidos no sangue do Senhor Jesus Cristo, nós temos uma proteção divina ao nosso redor. É só termos cuidado, não devemos também tentar a Deus. A Bíblia diz, não tentar o Senhor teu Deus. Vamos ter os nossos cuidados, mas quem nos protege é Deus. Que Ele proteja a mim e a você nesta manhã, em nome de Jesus.